E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui vai mais uma obra bacana. Hoje estaremos falando do manhã do herói mais injustiçado de todos os tempos. Eu espero que vocês gostem. E se gostarem, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like. A história já começa com nosso protagonista falando com alguém, que mesmo depois de passar 10 anos, ele não consegue entender o motivo de ter sido invocado para esse mundo. E também, normalmente, quando você é invocado para um mundo, você deveria ser o salvador de um mundo desajustado. Ou é pelo menos assim que é descrito nos livros de romance. Também nos explica que ele era um cara comum que gostava de animes e mangás. Ou seja, ele era um otaku. Então, como que o mundo pode tratá-lo como aqueles perdedores? Aí você percebe que o cara estava falando sozinho, pois as pessoas com quem ele estava falando já foram jogar no Vasco. E foi ele mesmo que cancelou o CPF deles, já que eram barulhentos demais quando estavam vivos. Então ele calou a boca deles para sempre. E finalmente, o nosso herói estava pronto para ir passar Serol no Rei Demônio. E claro, antes disso, o prota nos apresenta o mundo em que está, sendo esse um mundo de fantasia governado por aqueles com poder, uma utopia para os selvagens que, no caso, seriam o pessoal desse mundo. E o nosso prota foi escolhido como herói, o apóstolo da justiça, aquele que derrotará o Rei Demônio e aquela ladainha de sempre. E ele foi invocado pelos nativos desse mundo, que lhe disseram que ele era o herói das lendas que irá derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. Assim que o nosso herói entra no palácio do Rei Demônio, ele se depara com o Rei Demônio sentado majestosamente no seu trono. E aparentemente, o Rei Demônio era um comediante, pois pensa num cara que fala demais. Esse era o Rei Demônio, o ápice do mal, aquele que atingirá o mundo com escuridão, o Baba Yaga, o chifrudo, o coisa ruim cujo nome verdadeiro é Pedonar, que vou chamar de Rei Demônio mesmo para facilitar minha vida. E só de ver o desempenho do Rei Demônio, o prota fica tranquilo ao saber que aquele era realmente o Rei Demônio original e não outro clone com o qual ele esteve lutando nos últimos 10 anos. E feliz por finalmente estar na frente do verdadeiro Rei Demônio, pois assim que ele o derrotar, nosso herói poderá voltar para casa. Ele iria partir para cima e o Rei Demônio também não iria ficar parado. Mas antes disso, ele tinha uma pergunta para fazer pro Rei Demônio antes de começar a luta. E ele fez uma das perguntas mais importantes de toda a história. De que por que o chefão ficou olhando enquanto o prota foi eliminando seus subordinados nos últimos 10 anos? E descontente com as palavras do nosso herói, o chefão responde que não ficou parado e sim mandava outros subordinados ainda mais poderosos. E o nosso prota responde que aqueles também foram eliminados e isso ficou em um círculo infinito. E o prota até dá um conselho muito importante pro Rei Demônio. Que se o Rei Demônio tivesse se movido naquela época quando o prota era inexperiente, ele não teria a menor chance e não estaria na frente dele hoje. E também, cada vez que o Rei Demônio perdia subordinados, o herói usava isso para se fortalecer. Ou seja, o maior patrocinador do herói é o próprio Rei Demônio. E o Rei Demônio fica furioso e já começa a tagarelar, tentando refutar nosso herói. E já partindo pro lado da política dos demônios e essas coisas aí. Nosso herói fica triste pois a pergunta que ele nutriu por 10 anos, ele não obteve resposta até o fim. E com toda a sua determinação de voltar para casa, o prota finalmente parte para cima do chefão. O Rei Demônio também parte para cima dele. E no segundo quadro, vemos o Rei Demônio no chão, igual um bosta. E antes do Rei Demônio bater as botas, ele pergunta se toda a força do nosso prota vem da raiva de ter perdido seus amigos. E nosso herói responde que não, a força dele vem de seu próprio esforço e treinamento. E o Rei Demônio simplesmente vira após sai voando. E decepcionado, o nosso herói pergunta onde estão as falas. Como agora vou levar a sério ou vou mostrar meu verdadeiro poder ou coisa do tipo? Resumindo, o Rei Demônio era fraco demais para parar nosso prota. E sorrindo de felicidade, ele chama para os deuses desse mundo que já terminou a missão dele. E pede para levarem ele de volta para a Terra. E já pensando no que vai fazer quando voltar para a Terra, as principais coisas que ele quer fazer é cuidar dos pais, namorar, jogar, comer, se exercitar e o mais importante de tudo, ele vai poder usar um banheiro com descarga depois de 10 anos. E do nada, aparece uma silhueta chamando pelo nosso prota. Sem entender nada, ele já pensa que aquele provavelmente é um boy secreto. Mais diferente do que nosso prota pensou, a sombra se revela como o deus do mundo de fantasia que esteve vigiando nosso prota nos últimos 10 anos. O deus parabeniza nosso herói pela sua jornada.
que mesmo que tenha sido muito difícil, ele foi capaz de superar os obstáculos com os seus companheiros, e com o poder do amor e da amizade, e finalmente derrotou o Rei Demônio. Mas antes do Prota voltar para o mundo dele, terão que checar o boletim dele. Nosso herói fica surpreso, pois não sabia que tinha um boletim. E revelando seu boletim. Nome: Kang Yan Sou. Poder de combate: S. Conquista: A. Reputação: D+. Caráter: F. Observação: por que você mandou os seus amigos jogarem no Vasco? E finalmente foi revelado que os cadáveres com quem o Prota estava conversando no início eram seus companheiros. Ele enfiou a espada no coração da Princesa da Espada, já que ela amava tanto a sua espada. A Rainha Elfa teve sua própria espada enfiada no coração. O Sábio teve seu cajado enviado na cabeça. Rei Mercenário teve seu espadão enfiado naquele lugar. E o Prota admite que antes de ir pro palácio do Rei Demônio, ele teve que cancelar o CPF dos seus companheiros, pois ao invés de ajudar, eles eram um obstáculo para ele. Então fazer o que, né? E nosso herói, irritado com o sistema de boleto, pois no boleto só fala o que ele fez e não o que ele passou nos últimos 10 anos. Todos os companheiros dele se enfiaram na vida dele, sem seu consentimento. E na hora de treinar, eles usavam o treinamento como uma desculpa de encher ele de porrada. E até teve uma vez que a Princesa da Espada queria cancelar o CPF do nosso herói só porque ele viu seu corpo. Então a vingança do nosso herói tem justificativa. E o Deus não queria saber disso não, já foi reprovando nosso Prota. E metendo aquela famosa frase do tio Ben, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas nosso Prota falhou, pois a personalidade dele não combina com o poder que ele obteve. E como punição, ele será mandado de volta para o primeiro dia que chegou na fantasia. Ou seja, tem que repetir para poder melhorar a sua personalidade. E frustrado, mas incapaz de fazer nada contra o deus da fantasia, um círculo mágico começa a se formar debaixo do pé do nosso Prota. E ele começa a ser teleportado para o passado. Mas o que deixa nosso herói mais frustrado é saber que não vai poder usar um banheiro com descarga e terá que ver seus companheiros vivos de novo. Assim o sistema notifica que ele foi designado como um herói lixo. E abrindo seus olhos, ele se vê de novo no primeiro dia que foi invocado para esse mundo. Agora voltando para antes do nosso Prota ser invocado para a fantasia, ele e seus amigos estavam falando do que fariam se fossem invocados para um mundo de fantasia. Enquanto um queria resgatar uma princesa e casar com ela, outra queria um harém com garotas de várias raças. E outro que queria criar armas nucleares e dominar o mundo, sendo que o cara ia muito mal na ciência. E o nosso Prota não teve tempo de falar o que ele gostaria de fazer num mundo de fantasia. Pois foi nesse momento que nosso Prota foi invocado, abduzido, para um mundo de fantasia. E voltando pro presente, o nosso herói percebe que realmente voltou pro primeiro dia e que tudo nele foi resetado, incluindo seus itens e equipamentos. Só a memória dele que se manteve. E furioso por ter perdido 10 anos de sua vida em vão, que é tempo suficiente para recém-casados terem filhos e verem ele entrando no fundamental. E um tempo suficiente para uma criança de 6 anos se tornar calvo. Nem fudendo que ele terá que passar por toda a humilhação e desdém que ele passou no passado de novo. Ou será que seria no futuro? No caso, uma voz chama por nosso herói e dessa vez é uma mulher chamada Lanovel, que foi a maga responsável pela invocação do nosso herói. E ela apresenta o mundo para ele, assim como o nosso herói. Como já conhecemos esse mundo, vamos pular e resumir. Primeiro, Rei Demônio Pedonar acordou. Segundo, calamidade chegou para a humanidade. Terceiro, herói da profecia foi invocado. E por último e menos importante, por favor, salve o mundo. E a maga fica intrigada com o resumo do nosso Prota. E o nosso Prota, triste, pois mesmo após salvar esse mundo e estraçalhar o Rei Demônio, ele foi mandado de volta para o início. E finalmente, a maga se apresenta como uma arqueóloga que recebeu uma profecia e invocou o herói. E também, o nome dela significa a verdade. E o herói, no passado, foi hipnotizado pela beleza dela. Mas dessa vez, ele é antigado. E ele já corta a barata dela, mandando ela parar de fingir ser fofa quando não é. E perguntando por que ela o sequestrou ou ela está achando a situação dele engraçada. E também, o nome dela não combina com as ações dela. E se sentindo culpada, ela pede desculpas. E do nada chega um guarda falando que Vossa Majestade está esperando pelo herói. Nosso herói, com toda a humildade do mundo,
fala que está esperando o rei também. A maga e o cavaleiro ficam surpresos com a atitude do nosso herói. E perguntando por que eles estão surpresa, nosso prota pergunta que quantos heróis que podem derrotar o rei demônio existem. O guarda responde que só um, que seria nosso protagonista. Então, em escala de importância, nosso prota é mais importante do que o rei. Ou seja, quem tem que ir cumprimentar o outro é o rei e não o herói. E quem tiver algum problema com isso pode ir derrotar o rei demônio sozinho. E assim, o guarda foi entregar a mensagem pro rei. E do nada, uma voz misteriosa manda o nosso herói se curvar. Aparentemente, essa pessoa é boa de filosofia, pois já foi mandada aquela famosa frase, que aqueles que exaltam serão humilhados e aqueles humilhados serão assaltados. O nosso prota fica surpreso, pois o que essa mulher acabou de fazer foi distorcer o espaço. Também surpreso, pois nunca tinha visto essa mulher, nem mesmo na sua primeira vez, lá ele, e ela se aposentar como uma instrutora especial, que foi enviada para ajudar ele por causa de sua pontuação F de personalidade. E perplexo, pois até num mundo de fantasia, cê tem que aprender a ter moral. A professora entende o motivo dele estar surpreso, pois normalmente, os heróis não sabem da existência dos instrutores. Mas como o nosso prota teve a pontuação de lixo na personalidade, ele teve a sorte de ser um dos poucos que sabem da existência dos instrutores. E já não bastava forçar nosso prota a fazer tudo de novo, agora ele terá alguém sempre observando. Indignado, nosso prota pergunta por que ele está passando por tudo isso, sendo que ele derrotou o rei demônio e salvou o mundo. E, na maior cara de pau, ela responde que o motivo disso tudo é justamente porque ele derrotou o rei demônio. Se gostarem e quiserem a parte 2, deixem aí nos comentários e não esqueçam de deixar like e se inscrever no canal. Até a próxima!